Muitas pessoas acham que para você reduzir o percentual de gordura, a única maneira é perdendo gordura corporal, o que não é verdade. Bem como também não é verdade que se você não clicar no gostei, se você não se inscrever no canal, a sua vida vai ser boa. Isso não é verdade. Então trate de fazer isso agora mesmo. Percentual de gordura é muito diferente de gordura. Ah não, Leandrão, aí eu não entendi, tá um pouquinho difícil. Não, é verdade. Isso é algo que eu tenho que reforçar bastante com os meus alunos quando eu vou fazer um atendimento, porque a ideia quando eu vou atender um aluno não é destruir ele. Ah, nossa, Leandrão, agora acho que eu vou contratar, porque eu tava com esse pensamento que você ia me quebrar na porrada. Não, não é isso aí não. De verdade, a ideia que muitos que estão aí têm é de se destruir quando se pensa num processo de emagrecimento, de perder gordura. E a ideia não é fazer você reduzir. Pronto, vou colocar uma palavrinha mais bonita. Deixar do jeito que você é agora, só que menor. Isso aí você faz sozinho. Eu faço sozinho, Leandrão, mas e se eu comprar o seu curso de dieta? Não, eu não vou te ensinar isso. O que eu sempre ensino para os meus alunos é que o que é feio, Leandro, meu shape tá feio. Pode ser que esteja, pode ser que não, mas vamos assumir que esteja. Se você simplesmente fazer déficit calórico, você vai passar de feio para feinho. Você vai ser um feio em menor proporção. Vocês têm que pensar em comer e fazer exercícios, treinar, para reconstruir e não destruir. De novo, destruir você faz em casa. Você para de comer e fim. Só que a ideia é a gente recompor. E para que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso para você entender que para você reduzir o seu percentual de gordura, você não consegue apenas perdendo gordura. Vamos usar alguns exemplos numéricos agora e depois vamos discutir a estratégia. Se eu tenho 50 quilos totais e eu tenho 10 quilos de gordura corporal, quanto é isso em percentual? Pô, Leandro, eu achei que o vídeo era de humanas, aí me complica. Eu te ajudo. A gente vai ter 20% de gordura corporal. 10 quilos dentro de 50 são 20%. Se eu aumento de 50 quilos no mundo mágico anabólico do Leandro Twin, de 50 quilos eu consigo passar para 100, sem ganhar gordura corporal. Esse é o meu mundo. Você quer o meu mundo? Então não existe. Vamos continuar vendo o vídeo mesmo, que é o que deu. Nesse meu mundo, que eu passei de 50 quilos para 100 quilos sem ganhar gordura, percentualmente, qual que é o meu percentual de gordura? 10 quilos, eu continuo com esses 10 quilos de gordura, eu ganhei tudo de músculo. Então, 10 quilos dentro dos 100 quilos são 10% de gordura. Então, eu reduzi 10% de gordura sem perder nada de gordura corporal. Eu reduzi 10% de gordura aumentando o meu peso na balança. E por que eu tenho que entender isso? Porque enquanto você não entender isso, você vai ficar preso na balança e o teu processo vai sempre dar errado. É mandiga que você está jogando? Não é não. É que você tem que entender de novo. Músculo pesa e músculo deixa mais bonito. E não é só isso. O músculo muda a tua proporção. Porque você vai ganhar músculo na cintura escapular, lateral de ombro para lá, lateral de ombro para lá, dorsal, vou dar aquela puxada boa. E a minha cintura, que eu vou perder gordura ali também, vai parecer muito mais fina. Esse até inclusive foi um dos temas do meu vídeo, como afinar a cintura. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Uma das maneiras de você afinar a cintura quando não dá é você alargar a cintura escapular. Sabe que a gente tem cintura abdominal e cintura escapular. Então se eu aumento aqui em cima, embaixo parece menor, mesmo sem ser. Por isso que eu comecei o vídeo falando o quê? Eu não vou te destruir na minha assessoria. Eu não quero que meu aluno se destrua. Isso aí ele faz sozinho. Não precisa de mim para errar. O que eu tenho que fazer com ele é uma reconstrução. E para isso, ele tem que comer. E eu acho que esse é o grande ponto do vídeo. A estratégia, quando você quer emagrecer, é comendo. Porque se você parar de comer, você vai ser igual você hoje em proporções menores. Não, Leandro, mas eu vou fazer musculação, vou comer toda a minha caloria de proteína. Tá bom, você vai ganhar um pouquinho de massa muscular, sabe? Coisinha irrelevante. Você ganhando essa massa muscular, você vai melhorar um pouquinho. Mas, se você pensar em reconstrução, você vai evoluir muito mais rápido. Então, no processo de emagrecimento, o ideal é que tenha o déficit calórico, isso aí você já sabe, eu imagino, né? Mas com a maior oferta calórica possível e não a menor. Atendendo alunos, alguns não dão conta de comer tudo que está na dieta. E aí vem com um questionamento, Leandrão,
eu não estou conseguindo comer tudo, então eu estou deixando de comer. Mas se você deixa de comer, você está se destruindo. E lembra que eu falei reconstruindo? Eu não preciso que o meu aluno coma de 2.000 para menos. Se houve um cálculo e é 2.000, é 2.000. E se eu não conseguir comer? Aí você vai empurrar comida. Mas eu quero emagrecer. Não interessa, porque você está querendo reconstruir. Qual que é a melhor maneira de matar a fome e não passar fome numa dieta? Comendo. Então você vai comer, lógico, alimentos de baixa densidade energética. Se você não está dando conta de comer tudo, você coloca alimentos de alta densidade energética. Então eu vou trocar melão por banana, porque a banana em 100 gramas tem 3 vezes mais calorias do que o melão. E vice-versa, tudo depende da minha fome. Mas o comer menos não é a chave do sucesso. Quando você entender isso, quando você começar a fazer um processo de emagrecimento, o peso na balança não interessa, o que interessa é o percentual de gordura. Para quem que o peso na balança interessa? Você é um lutador de um Muay Thai que tem que bater o peso para poder se enquadrar na categoria? Aí você vai se pesar, porque aí é a tua modalidade. Agora, você trabalha com físico, com harmonia, com visual, você sempre vai olhar o quê? O físico, a harmonia, o visual. E de novo, quem é que vai emagrecer mais rápido? Quem pesa 120 quilos e perde 20 quilos, perdendo massa muscular e gordura, ou quem pesa 120 quilos e perde 10 quilos de gordura e ganha 10 de músculo, na balança ele não mudou nada. Esse cara emagreceu 10 vezes mais do que o outro. O percentual de gordura dele é muito menor do que o outro. E ele está com 20 quilos a mais, que é o caso dos fisiculturistas. Lógico, você vê o fisiculturista pronto. Então você vê lá ele com 130 quilos e 5% de gordura. Mas ele tem 130 quilos, entende? Leandro, mas eu não sou fisiculturista, eu sei. Mas eu tenho que te dar um exemplo extremo para que isso fique muito claro para você. Então, às vezes, eu radicalizo nos exemplos para fins didáticos. Não é porque eu sou maluco. Eu posso até ser, mas no exemplo é por causa disso. Que eu quero que você tenha essa noção. Então, como é que eu reduzo o percentual de gordura sem perder gordura? Ganhando massa muscular. Leandro, e se além de ganhar massa muscular, eu ainda perder alguns quilos de gordura? Aí, ó, o percentual de gordura vai lá para baixo, vai despencar. Então, qual que é o aluno que desce o percentual de gordura mais rápido? O que ganha massa muscular durante o processo de perda de gordura. Lógico, se você tem muita gordura corporal, fica tranquilo, porque eu sou ex-obeso. O meu histórico com obesidade faz eu entender muito bem que o obeso ele quer ver o peso cair na balança. Ele vai cair na balança. Mas com a musculação, menos do que poderia. Comendo certo, menos do que poderia. Só que, fazendo tudo certo, o seu peso vai cair menos, só que o seu percentual de gordura mais. Ou seja, você vai emagrecer mais, perdendo menos peso na balança. Leandro, que confusão do caramba, hein, meu? Por que você não ensina aí, como é que monta uma dieta assim, pra esse jeito aí? Enfim, porque eu já tô de saco cheio. Tá bom, beleza. Vou deixar você com esse vídeo aqui, onde nós montamos uma dieta juntos, eu e você. Você não vai ter como deixar nada passar, porque eu estava gravando a minha tela. Então, dá uma conferida aqui.